Paz do Senhor, espero que vá tudo bem contigo, com a tua família, assim também como a tua alma, que você esteja bem. E eu gostaria de compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração. E as coisas de Deus não são para guardarmos, mas sim para compartilharmos com os outros, com os irmãos, com a igreja de Jesus. Eu gostaria de deixar registrado aqui isso que Deus tem colocado no meu coração durante essa semana. Que Deus possa alimentar a ti e a mim por tua palavra, como tem falado comigo. Que você aí, você que vai receber, você que vai ouvir, você que vai ver este vídeo, que Deus fale com você, assim como tem falado comigo. E o tema, o título dessa meditação breve é De repente. Tá bom? Então, aqui em Atos 16 e 26, vai dizer que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo abriram todas as portas e, e as cadeias, as algemas de todos caíram. Queridos irmãos, olha que coisa maravilhosa. Você conhece bem essa palavra, estava Paulo e Silas ali naquela prisão, e eles haviam sido presos de forma injusta. Mas eles oravam e eles cantavam. E de repente, por volta da meia-noite, louvado seja Deus, sobreveio naquele local um terremoto, de forma que as portas das cadeias se abriram, de forma que as algemas caíram. E eu quero dizer que nesta hora, para a sua vida, portas se abrirão, cadeados se quebrarão e algemas cairão pelo poder de Deus, porque será de repente, assim como foi naquele dia, de repente, o que está travado, o que está difícil, o que é impossível, o que te prende, o que te algema, o que te mobiliza, vai cair por terra, porque o de repente de Deus chega hoje na sua vida. É de repente. Aquilo que você tem lutado, talvez a salvação de alguém, talvez uma porta de emprego, talvez uma libertação, talvez uma angústia, não sei, talvez algo que não está na sua mão para resolver, algo difícil. Mas uma coisa eu te digo agora, será de repente. Mas fique louvando, fique adorando, fique exaltando ao Senhor, porque de repente haverá um terremoto, vai haver um rebuliço, algo de Deus vai acontecer de tal forma que você verá a glória de Deus. E ainda não para por aí, queridos irmãos, o de repente de Deus não para por aí. Josué 6 e 10 diz assim: Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Moisés falando com o povo, Josué falando com o povo sobre o que iria acontecer mais à frente com a tomada da cidade de Jericó. Olha só, agora tem a ordem de Josué para gritar, para soar a trombeta, e diz assim: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e ao forte grito, o muro caiu. Cada um atacou o lugar onde estava e tomaram a cidade. Queridos irmãos, olha aqui o de repente de Deus. Ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia o que ia acontecer naquele local, só sabia de uma coisa:
o Deus de Israel, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Josué, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o grande eu sou, louvado seja Deus, ia fazer alguma coisa naquele lugar. Quando Josué manda tocar as trombetas e pede e diz para o povo, pode gritar, e o povo grita e as trombetas tocam, irmãos, de repente, as muralhas, que um carro passava por cima, de tão largas que eram, de repente elas vão ao chão. De repente, louvado seja Deus, muralhas vão cair, barreiras serão quebradas. Você vai ver que barreiras, coisas que estão barrando, que estão parando, que estão te bloqueando, que estão te impedindo de passar, que estão te impedindo de ir para o outro lado, que estão te impedindo de conquistar, que estão te impedindo de avançar, vão cair no de repente de Deus, no tocar da trombeta de Jeová, no grito do povo, no voz de clamor, na voz de guerra, na voz que clama ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. As muralhas, por mais forte, por mais imponente, por maior que seja, por mais forte que seja, seja qual for a rocha, seja qual for o material, seja qual for o bronze, vai cair por terra no de repente de Deus. Tem mais um. Atos 2:2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aqui eu tenho algo interessante. Sabem, irmãos, quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse aos seus discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aquele povo ficou ali, diz a palavra, que eram quase 120 os que estavam ali reunidos naquela casa, a casa de Marcos. E diz a palavra de Deus que ali eles oravam, e ali eles cantavam, e ali eles estavam em vigília, eles estavam congregados, estavam em adoração. Mas um momento daquele de tranquilidade, é que o povo com certeza já estava cansado. E com certeza alguns pensavam, será que não vai chegar o de repente de Deus? Será que não seremos revestidos? Como isso se dará? Como isso vai acontecer, queridos irmãos? E fique bem frisado que nunca tinha acontecido nada igual, não havia tido a experiência, não havia acontecido em nenhum local, nenhum lugar, ninguém havia tido aquela experiência, eles não sabiam o que na verdade, na realidade, iria acontecer. Mas eis que de repente, no momento em que a igreja estava reunida e que a igreja estava ali parada, orando, cantando, ali uns assentados, outros deitados, outros em pé, queridos irmãos, eles estavam ligados no trono da graça, mas diz a palavra de Deus que de repente veio do céu um vento com um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E logo eles foram vistos falando em línguas como línguas de fogo, repartidas como de fogo, é que diz a palavra de Deus. Irmãos queridos, e foram revestidos de poder de tal maneira que o apóstolo Pedro começa a pregar. E os homens se admiram pela sabedoria com que aquele homem estava pregando, visto que era um homem douto, visto que era um pescador, visto que não era um homem de instrução humana, mas agora cheio do poder do Espírito de Deus. Ele tem de Deus a sabedoria, a virtude e a autoridade de falar das coisas de Deus de tal maneira que os corações dos homens se enchiam e se abriam para receber a novidade, o novo de Deus, aquilo que vem como boa nova, aquilo que vem para saciar a sede do homem, para alimentar o homem. E diz a palavra de Deus,
quase 3.000 almas se rende aos pés do Senhor naquele lugar. Mas foi de repente, mas foi de surpresa. Eles não tinham um horário marcado, eles não tinham, queridos irmãos, nada combinado, mas de repente, um vento veemente, impetuoso, enche aquela casa. Deus vai soprar um vento sobre a sua vida, o vento bom, o vento da paz, o vento do renovo, o vento da autoridade, o vento da virtude, o vento do abrir dos olhos espirituais, o vento que te levanta e que te renova e que te faz caminhar na presença dele com alegria e gozo e com singeleza de coração. Mas não para por aí o de repente, não para por aí. Atos 22:6 diz assim: Ora, aconteceu que indo eu já a caminho e chegando perto de Damasco, quase no meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu. Irmãos, vocês sabem o que se refere a essa palavra. Saulo, um grande perseguidor da igreja, que mais para frente, depois deste episódio, se torna um grande propagador da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, e que até hoje, até os dias de hoje, nós lemos os livros das revelações que Deus deu ao apóstolo Paulo como instrução à sua igreja, como base da doutrina da igreja de Jesus Cristo na face da terra. Mas naquele momento, irmãos, ele era um inimigo da igreja. Ele era um que ia para destruir, para matar os fiéis, os santos de Deus, os santos do Evangelho, os arautos do Evangelho, os homens e mulheres que levavam a santa palavra de Deus para os quatro cantos da terra. Irmãos, agora o inimigo se levanta e com cavalos, com armas de guerra, com força, com autoridade, com carta, irmão, com portas abertas, com carta em branco, para fazer o que ele quisesse fazer. Mas a igreja estava em oração. A igreja estava cheia do Espírito Santo. A igreja agora estava revestida de poder. A igreja agora, irmãos, tem autoridade. Louvado seja o nome do Senhor, que é dada por Deus. A igreja do Senhor, é a autoridade que o Senhor te dá, que o Senhor me dá, que o Senhor dá à sua igreja. E sabe o que o Senhor fez? De repente, o Senhor aplaca a fúria do inimigo que vinha contra a sua igreja. Eu quero dizer para você uma coisa. Se o inimigo está vindo com você com fúria, com cavalo, se está vindo com você com armas, se está vindo com você com um exército, o Senhor nesta hora se levanta dos altos céus e aplaca a fúria do inimigo e põe ele por terra, porque ele é Deus, ele para ele no caminho em que ele está agora e ele aplaca a fúria do seu adversário. Louvado seja Deus, porque é de repente. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, queridos irmãos, Tessalonicenses 5:2. Primeiro a Tessalonicenses 5:2 diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E aqui é o de repente para a igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus está voltando. E esta palavra está para se cumprir. Mas ela não diz o dia e nem a hora. Ela dá sinais. O Senhor pede para olharmos para Israel. O Senhor nos dá sinais, mas não diz o dia, não diz a hora.
Mas ele diz: será de repente, será de surpresa, surpresa para quem não está esperando, mas de repente para quem está aguardando a sua vinda gloriosa. E em breve, irmãos, o Senhor estará, irmãos, de repente, ele virá sobre as nuvens, e a trombeta soará, o soar da trombeta nós iremos ouvir, e estaremos com o Senhor nas nuvens, nos ares, nos céus, e de repente assentados na mesa das bodas do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer o seguinte, meu querido irmão, guarda esta palavra no seu coração, sela ela no teu coração e vá para uma semana de vitória, porque de repente Deus está te entregando o que você mais precisa. Que Deus em Cristo vos abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.